Uou! Eu sou o DVD Castilho e este é o Ponto de Ironia. E você que está chegando aqui agora, primeira coisa, já se inscreve aí no canal, já clica aí no curtir, deixa um comentário para não nos perder de vista, porque você sabe como funciona aqui no Ponto de Ironia. Toda semana um personagem incrível batendo papo comigo nesta casa maravilhosa que me abriga, que é o Grupo Salada. Olha, se você quer tirar o seu conteúdo do papel, quer tirar o seu projeto do papel e ter um visual incrível, venha para o estúdio mais bonito e elegante de São Paulo, aqui no Grupo Salada. São várias salas, viu? Vão ter vários estúdios funcionando ao mesmo tempo. Você está vendo as imagens dos bastidores aqui do Grupo Salada. Então tá na hora de você parar de sonhar e fazer acontecer. Vem aqui para o Grupo Salada, converse com o pessoal e faça o seu projeto. Uma das qualidades aqui do Grupo Salada, vou falar, que é essa cadeira confortável que estamos sentados, viu? É o pessoal da Xister Racer que patrocina também o nosso estúdio, fornece as nossas cadeiras e o papo ficou muito mais leve, muito mais descontraído, muito mais gostoso numa poltrona, numa cadeira da Xister Racer. O meu convidado de hoje, convidado incrível que tem uma importância na minha vida e durante o programa a gente vai falar sobre isso e eu tô muito feliz de receber esse cara que é muito querido no meio artístico, que já fez muita coisa com muita gente. Você vai se surpreender conhecendo um pouco mais de Carlinhos Borba Gato. Isso que bom! aí. Que bom estar com você aqui, viu, Carlinhos? O prazer é meu, DVD. Você sabe que eu tenho um apreço muito grande por você. Obrigado. E agradeço as palavras gentis aí. Personagem, eu sei que eu sou. Agora, não sei se eu sou incrível, como você falou no começo. Você é incrível, você é incrível. E talvez você não saiba o quanto você é querido no meio artístico, Carlinhos. Que bom. Não é? Porque de vez em quando eu recebo pessoas aqui e eu falo, o Carlinhos Borba Gato, pô, Borbinha, como não, Borbinha? O pessoal me conhece como Borbinha. É o Borbinha, todo mundo tem muito carinho por você, tá? Então eu tô muito feliz de estar contigo. A gente tem uma ligação, Carlinhos, isso, muito não forte, é? É verdade. Muito forte, nós temos uma ligação, já vou falar agora de início para pegar você de surpresa também. O Carlinho, ele faz parte da minha vida e eu há muito tempo não tinha contato e não via o Carlinho. A última vez que eu tinha visto o Carlinho, eu estava bem diferente, né, Carlinho? Eu era criança. É verdade. Era criança, isso há mais de 30 anos atrás, e passei por uma situação complicada de saúde que nos aproximou. Carlinho, eu fiquei muito feliz de receber a tua visita na minha casa. Você fez questão de vir lá, me visitar quando eu saí do hospital, esteve lá comigo, conversou com a minha mãe. Porque o Carlinho, além de ser um grande artista, eu posso dizer que eu puxei o meu lado artístico também desse cara, porque Carlinho é meu tio-avô. Agora eu fiquei envaidecido. Mas Carlinho, meu avô falava sempre de você. Eu lembro bem dele. Meu avô falava sempre de você e sempre quando eu fazia algo na parte artística que o meu avô falava, ó o sangue do Carlinho aí. Ó o sangue do Carlinho. O avô acompanhou uma boa parte do acompanhou começo o início, da minha carreira, foi não verdade, é verdade. Acompanhou o início. Meu avô entendia a tua carreira no início, Carlinho? Olha, na verdade, a família toda não entendia muito, porque todos os jovens da família iam trabalhar na gráfica e todos os tios tinham gráfica. E eu, logo de cara, não fui trabalhar em gráfica, eu fui cantar em circo. E eu tinha o apoio do meu pai e da minha mãe, que eles nunca me obrigaram a trabalhar em lugar nenhum, a não ser naquilo que eu quisesse fazer. E eu, logo de cara, fui trabalhar em circo e comecei minha carreira aí. Agora, o resto da família dizia, não, ele está num caminho errado, isso não vai dar nada. Eu sei porque eu peguei um pouco dessa família com o meu avô e eu ouvi muito disso também. Cada vez que eu fazia algo, meu avô falava, mas filho, você está ganhando dinheiro com isso? Logo de cara eles querem que o dinheiro apareça e não é muito assim, né? Porque, principalmente, quem não é do meio acha que o sucesso está ligado à fama. E a gente sabe que não está ligado à fama. Não tá, não. Eu quero ter sucesso na minha carreira, eu não quero ter fama. E foi o que você buscou também, não é, Carlinhos? A vida inteira, a vida inteira. O Carlinhos é um sujeito bem-sucedido.
tem sucesso. E muita gente fala, mas não conheço o Carlinhos Borba Gato. Por quê? Porque ele buscou o sucesso. É isso que eu quero também. Sabe, meu sonho é viver daquilo que eu escrevo, nem do que eu apareço, assim. A minha família sabe disso, me acompanha. A minha família é um pouco contrária, que a minha família fala, não, tem que aparecer, tem que ir pra frente da câmera. Eu falo, não, eu queria muito só ficar escrevendo e que as coisas acontecessem. É o meu caso, eu gosto de ficar no estúdio também. Não é? Eu não gosto muito de sair do estúdio, mas tem hora que é preciso sair. Tem hora que é preciso, exatamente. A gente vai falar hoje no nosso programa, a gente vai falar de uma fase muito gostosa da música brasileira, que a gente vai falar principalmente dos anos 70, que é onde você iniciou a sua carreira, acompanhou muita gente, trabalhou com muita gente. Então, eu vou mostrar durante o nosso programa, eu vou mostrar algumas notícias relacionadas à música dos anos 70, mas que teve o seu dedo também, que você teve por ali. E eu acredito que a gente vai ter boas histórias hoje aqui, porque são coisas assim... são coisas muito curiosas, que a gente... Solta a primeira pra gente ver o que é, Carol. Direto dos anos 80, a loucura que foi o Brazilian Gengis Khan. Grupo anônimo de banda alemã fez sucesso no Brasil. Você esteve por trás dessa banda também, Carlinhos? Essa banda foi o seguinte, eles fizeram o original, que é alemão, eles fizeram muito sucesso com a música Gengis Khan, Moscou foi a primeira. E aqui no Brasil não tinha quem fosse a televisão defender. Então foi uma ideia do Hélio Eduardo Costa Manso, que era o diretor artístico da RGE na época, de montar um grupo de bailarinos para ir na televisão defender a música. Então nós fizemos isso. Aí eles iam só dublar o conjunto alemão. Como fez muito sucesso, e o Jorge Danel, que é o careca, ele foi bailarino do Lido, ele foi o primeiro bailarino do Lido. Então ele fez uma coreografia muito descritiva. Quando o Gengis Khan apareceu, foi um sucesso de cara, porque era muito bem feito. Aí o Hélio me chamou um dia, como eu era produtor da RGE, ele falou, precisamos ter uma ideia com o Gengis Khan. Faz alguma coisa para eles poderem ir para a televisão, cantar. Só que eles não eram cantores, na verdade, eles eram bailarinos. Era uma banda muito performática, não é? E aí eu resolvi fazer música infantil, que foi que aí aconteceu Comer, Comer. O Jorge fez uma coreografia muito boa, ele fez os figurinos, todos isso era ele que bolava. E aconteceu que foi um grande sucesso. E aí apareceu o Brazilian Gengis Khan, que colocou o nome de Brasília antes para diferenciar do conjunto alemão. O Comer, Comer é uma composição sua, Carlinhos? Não, o Comer, Comer, na verdade, ele é uma versão. Só que não tem muito a ver com o original. Certo. Entendeu? Então eu fiz uma adaptação para o português que foi o que fez sucesso, porque o original acabou nunca acontecendo. Eu gostava muito do Gengis Khan porque é isso que você falou, era um negócio que encantava, enchia os olhos. Primeiro porque o Jorge Daniel era um sujeito enorme, grande. E ele vestido com as roupas ali do grupo, ele ficava ainda maior, não é? Ele ficava gigantesco. Ele tinha uma figura muito marcante e as meninas eram muito bonitas. E o Comer, Comer, eu fiz uma adaptação, inclusive da melodia, para eles poderem cantar e interpretar. Depois disso, eles gravaram uma música em inglês que eu fiz, que Apollo 50. Eles gravaram essa música em inglês, que foi também um relativo sucesso. E a carreira deles acabou se desenvolvendo através disso daí. E eles ganharam muito dinheiro em shows, porque todo mundo queria o Gengis Khan na cidade, aniversário de cidade, de clube. Eles trabalharam muito nessa época. Foi muito bom para eles. E para mim também, né? Não, eu lembro do sucesso do Gengis Khan, que todo programa tinha que ter o Gengis Khan, principalmente na época do Comer, Comer, que foi o grande sucesso deles. E me marcou de certa forma, porque eu acabei virando, por um tempo, um produtor infantil. Porque aí apareceu uma dupla de palhaços, que era o Artim Espirro. E o Hélio, que era o diretor, me chamou e falou, temos que fazer um disco com essa dupla, tem que ser barato, porque a gente não sabe o que vai dar e não tem verba para se gastar agora. E aí eu fui num estúdio de publicidade chamado Cine Estúdio, que era onde eu fazia jingle, essas coisas todas. E nós pegamos esse estúdio para fazer uma primeira produção deles.
e o disco saiu e vendeu mais de 100 mil. O primeiro disco do Atim Espirro, que também foi outro... Já saiu estourando. E aí eles foram convidados a fazer um programa na TV Bandeirantes, fizemos o segundo disco, estourou, fizemos o terceiro, os 3 LPs foram líder de vendas. Então, acabou me dando também uma abertura nesse campo infantil, que eu acho que é muito, muito valioso e é um nicho que ninguém explorava. Inclusive, não tinha a Xuxa ainda. Uma época, a gente está falando aí de uma época pré-Xuxa. É o tempo de palhaço fazendo... E eu falava para o Jorge, você precisa cavar um programa infantil, vocês apresentando. Mas ele queria fazer um trabalho mais voltado para a música de mensagem. Que isso é o erro da maioria dos artistas que estouram com música infantil. Inclusive o Mauro Celso, quando gravou na RCA, o Farofafá, eu peguei num festival em Osasco. Conheci o Mauro Celso. Certo. Levei para a RCA, porque nessa época eu trabalhava na RCA. Levei para a RCA e escrevi a música no Festival Abertura de 70, se não me engano. E o que aconteceu que a música no festival não aconteceu nada, mas foi a única que fez sucesso. Era a música que a torcida cantava. A música que a torcida cantava. E virou um sucesso tremendo. O Mauro Celso depois fez o Bilu Teté, só que na sequência ele queria fazer música mensagem. E a gente dizia, não, o caminho não é esse. Você conseguiu abrir um campo aí que é muito difícil, porque a criança não se deixa enganar. Ou você faz uma coisa que ela sente e gosta, porque não dá para enganar a criança. Só que aí os artistas querem fazer mensagem e tal. Foi o caso do Gengis Khan em uma boa parte. Só que não dava certo, né? E acabaram não conseguindo um programa, ou o Jorge não se empenhou, não sei direito o que aconteceu. Só que, na sequência, logo depois apareceu a Xuxa e aí tomou conta do mercado infantil. Aí todo mundo queria ter um programa infantil, inclusive a Tia Espirro. Eu dizia para eles que eles deveriam patentear o visual, que aquele visual deles ninguém fazia, porque o palhaço punha umas caras estranhas, boca grande, sapato grande e tal, mas não tinha um visual bonitinho igual eles tinham. Sim. E eu falava, vocês têm que patentear isso. Mas acabaram também deixando para lá, meio que não fizeram. A parte comercial que eu enxergava e tinha clareza, eles não tinham. É que você já enxergou. No fim veio o Patati Patatá que fez. Exatamente. Quer dizer, anos depois o Patati Patatá mostrou... Igualzinho. Era o mesmo esquema do Atim Espirro. Ou seja, o erro do Atim Espirro não foi... Tanto do Atim Espirro como o pessoal do Farofafá não foi não ter dado ouvido pro Carlinhos, não é? Não sei se aí não foi, ou não tiveram oportunidade, né? Também tem que ter isso, porque falar é fácil, a gente ter ideias, olha, faz isso, faz aquilo, é muito fácil. Agora, pôr em prática, que não é muito fácil, né? Nessa época do Gengis Khan, teve algum problema com a banda alemã original? Porque eles faziam um cover. Não teve nenhum. Mas nem foi falado, porque... Não era que nem hoje, que você posta na internet, amanhã o cara lá na Alemanha está sabendo. Hoje a comunicação é muito rápida e chega rapidamente nos lugares. E hoje também tem o Comitê da Intriga está sempre ligado. E naquela época não tinha esse Comitê da Intriga tão ligado assim nas coisas. Então, não tinha essa fiscalização e essa patrulha que tem hoje. Hoje, qualquer coisinha, as pessoas se envolvem mais para ter engajamento e ter espaço na mídia do que para fazer justiça. Então, o que aconteceu com o Gengis Khan? Teve outras coisas. Harmoniquettes gravou 40 graus, que era 40 graus, né? Porque fez sucesso e não tinha quem defendesse a música aqui. Aí o Hélio, que era o diretor, tinha um senso comercial muito grande, ele falou, vamos gravar com a Harmoniquettes. E gravou e acabou fazendo sucesso. E nunca deu problema, porque pegava autorização, enfim. E o conjunto alemão chamava Gengis Khan. Sim. E o daqui chamava Brasília Gengis Khan e pau na máquina, ninguém nunca falou nada. Inclusive ajudou a vender o disco alemão também. Imagino, impulsionou. O mercado brasileiro é muito maior que o mercado alemão e até maior que o mercado da Europa, não é? Então, imagino que deva ter impulsionado os alemães, eles devem ter agradecido. Não tinha do que reclamar. E também era uma época muito comum de ter esses covers. O Brasília Gengis Khan foi um desses grupos, desses cantores que usavam nome, usavam até imagem de produtos internacionais para fazer uma versão brasileira, né? Tinha o Brazilian Beatles, isso lá atrás, no começo da Jovem Guarda, tinha o Brazilian Beatles também.
que é um conjunto que hoje ninguém lembra, porque foi logo nos primórdios da Jovem Guarda, quando o Renato e seus Blue Caps ia na Jovem Guarda e o Renato ia de rabinho de cavalo, que todo mundo se espantava e tal. Hoje é comum. E na época tinha o Brazilian Beatles. Eu não lembro o nome da atriz, mas um deles era filho de uma atriz já famosa. Sim. E o Brazilian Beatles usou tranquilamente esse nome durante muito tempo. Nunca aconteceu nada. Tinha o rapaz que cantava com o nome de Trini Lopes. Era o Prini Lores. Prini Lores, olha. Tinha o Trini Lopes, que fazia sucesso no mundo todo. E aí no Brasil surgiu... O nome dele era Zezinho. Quem é que vai comprar o disco do Zezinho? Mas do Prini Lores... Prini Lores vendeu. E o Trini Lopes original... ele teve um documentário do Barcinski, que era... Que é maravilhoso. Muito bom. Que é a história secreta da pop music, que o próprio Trini Lopes deu uma declaração, ouviu e falou, nossa, mas é muito bom mesmo. Tá? O próprio Trini Lopes elogiou, porque o Prini cantava muito bem, né? O Prini era um excelente cantor. E o Prini... Durante a carreira dele, depois que passou essa fase de Prini Lores, ele tentou seguir carreira com o nome dele, com o rosto... Tentou, mas ele não tinha espaço, né? O Prini sempre teve, assim, sempre correu à margem da... Ele fez, como se fala na corrida de cavalo, fez forfait. Sempre correu à parte e nunca conseguiu um grande prestígio, assim, no meio televisivo. Mas ele fazia muito show. E todo mundo que conhecia voltava a contratar, porque ele cantava muito bem. Você falou do documentário do Barcinski, que você participa e que é maravilhoso. Eu falei com o Barcinski esses dias falando desse documentário, porque eu assisti recentemente esse documentário e eu falei, como é que eu não tinha assistido isso antes? E outra coisa, outra parte importante desse documentário, eu queria que você comentasse também, essa época que houve na música brasileira, que tinha, além dos covers, tinha os gringos. Sim. Os brasileiros que cantavam em inglês com nomes americanos. O Gessé, o próprio Hélio Eduardo Costa Manso. O Fábio Júnior. O Christian. O Christian. Tinha muita gente. Conjuntos, nossa, o próprio... Como é que é o nome? Agora me fugiu o nome. Que é o conjunto até que o Oswaldinho do Moche fez parte. Os Folhas. Também chegaram a gravar em inglês, Folhas fazer com muito PH. sucesso. Com PH. Então, mas teve muitos cantores que fizeram sucesso cantando em inglês, e cantando bem. O Gessé mesmo foi um que... Ele surgiu como cantor em inglês. A galera achava que ele era gringo. Mas isso perdurou durante um tempo. Tudo tem a sua época, né? É um ciclo que eventualmente volta. Hoje em dia também tem bastante gente cantando em inglês e é brasileiro. Só que não faz o sucesso que fazia antes, que era novidade. Como foi antigamente. Vamos um outro tema aqui para a gente conversar, cara. Isso daqui. Eu lembro desse dia, Carlinhos. Clipe da música Pega o Seu Sorriso estreia no Fantástico. Sucesso na voz de Carlinhos Borba Gato virou clipe na Globo. Conta pra mim os bastidores. Primeiro falar dessa música, que é incrível. Eu acho essa música linda. É uma das músicas que eu cantarolo na minha casa. Que bom. Porque eu gosto muito dessa música. Eu acho ela muito bonita. Quando eu fiz essa música, eu fiz pensando em música country, porque eu sempre gostei de música country. E era uma época que ninguém não consumia música country. E quando eu fiz o Pega o Seu Sorriso, eu resolvi introduzir o banjo. E fiz uma capa, uma fotografia. Eu produzi essa fotografia. Quem fez foi um japonês chamado Akira. Bom, um japonês que... chamado Akira. Já faleceu, inclusive, mas que era um gênio. Então, nós fizemos essa capa, eu aluguei as roupas, e a capa parecia um cromo de filme americano. É a capa do Salão? É a capa do Salão. Eu tenho esse disco. Aí, quando eu fiz essa capa, que normalmente se fazia capa com um artista sozinho e tal, eu fiz com a banda toda, fiz com o croupier, que é um tio meu que faleceu já, então ele está com um chapéuzinho de croupier. Aluguei até o baralho, as fichas, que nem aparecem, né? Mas eu aluguei tudo e fiz uma capa bem característica. Quando saiu o disco, a equipe do Fantástico, o José Mário, que era um dos produtores,
pegou essa capa, na mesma hora ligou para a RGE e falou, eu quero essa banda aqui. Que legal. Fim de semana. Isso foi numa quarta-feira. Aliás, foi num começo de semana. Eu quero essa banda na quarta-feira aqui para ir para o ar no domingo. E na época, para se gravar o Fantástico, era muito difícil um musical, porque só mesmo estivesse fazendo muito sucesso. E na gravadora foi estranho. Estou chamando para fazer, vai, não vai? Eu falei, eu vou, né? Se vai para o ar ou não, não se sabe. Porque tinha vários artistas com clipe gravado esperando para ir para o ar e não ia. Passava 2, 3 meses até ir para o ar. Eu gravei na quarta-feira sem a mínima pretensão e nem esperança de ser lançado tão breve. Aí no domingo já foi para o ar, porque era diferente. Era música country, era uma coisa que ninguém fazia aqui, porque não tinha ainda esse movimento que o sertanejo acabou trazendo à baila, porque na época ninguém usava banjo, ninguém fazia esse tipo de música. E acabou fazendo um grande sucesso na época. Depois vieram os sertanejos, que acabou popularizando o estilo, que isso foi bom para nós que cantávamos à noite, porque eu tinha uma banda que fazia música country à noite. Isso daí facilitou muito e ajudou muito para proliferar o estilo e a gente ganhar uma grana boa até. Então, eu não sabia desse bastidor do clipe do Fantástico. Foi gravado, então, no susto? Assim, foi gravado na quarta-feira, inclusive foi numa fazenda que a Globo tinha lá nos arredores do Rio de Janeiro. Levou 2 dias para gravar. E eles colocaram um modelo que não fazia parte do conjunto, só para aparecer, que é essa loirinha que aparece. Os músicos que estão comigo no clipe, os que tocavam comigo na época. Eu sempre tive curiosidade para saber como é que o Carlinho foi parar no Fantástico. Então, o que chamou a atenção, na realidade, foi a capa do disco foi a produzida. Capa do disco, e é claro que a música lógico, também, porque eles receberam o disco. Quando eles viram, eles achavam que era um disco americano. Mas quando ouviram e viram que era em português, falaram, pô, parece um clipe de... Esse daqui é a banda mesmo. Aí o Dias, que era o diretor de divulgação, falou, não, é a foto da banda, do cantor com a banda dele. Mas como é que ele fez essa foto? Ele falou, não, essa foto foi feita, ele produziu, porque o Dias também não sabia como tinha feito. Ele falou, não, ele que produziu lá no estúdio e tal. E aí chamaram para a gente fazer o Fantástico. Carlinhos, e aí, a partir do Fantástico, foi a partir do Fantástico que você começou a fazer programas de TV com essa... Foi. Porque eu lembro de você no Chacrinha, eu lembro de você no Viva a Noite, eu lembro de você em uma série de programas. Mas foi a partir do Fantástico e também uma coisa interessante, porque banda ao vivo, não tinha blitz ainda, para você ter uma ideia. Então o Raul Gil um dia falou, o Ayrton Rodrigues, vocês não podem vir com a banda ao vivo? Eu falei, posso. Se vocês tiverem condição de armar um esquema com amplificadores e tal, a gente leva. Aí eles armaram e nós fizemos ao vivo. E não tinha essa cultura de fazer banda ao vivo ainda. Não tinha a história do Faustão, quem sabe faz ao vivo. Sim. Não tinha a blitz ainda. Enfim, não tinha conjunto fazendo isso ao vivo. Aí nós fizemos o Ayrton Rodrigues 2 ou 3 vezes. Uma vez, inclusive, eu fiz com o Christian cantando junto. Tem no YouTube essa apresentação. Aí o Raul Gil chegou um dia, ligou para a gravadora e falou, por que ele só vai no Almoço com as Estrelas? Eu quero no meu programa também. Aí acabamos fazendo o Raul e assim foi. Fizemos vários programas com a banda ao vivo, que era uma coisa inusitada e isso daí ajudou muito. Depois comecei a fazer o Chacrinha. Aí toda semana o Chacrinha chamava. Toda semana no Chacrinha. Fiquei uns 2 anos fazendo Chacrinha e foi muito, muito bom. Essa época foi muito boa. Época boa mesmo, que gostoso. Vamos lá, mais uma, Carol. A próxima é... Isso também é incrível. Eu também peguei isso do documentário do Barcinski. Raridade, o fenômeno dos discos fantasmas no Brasil. Trilhas sonoras e covers ajudaram a fortalecer a indústria fonográfica. Explica pra gente o que eram esses discos fantasmas. O disco fantasma é o seguinte, fazia sucesso uma música americana e aqui no Brasil não se conseguia a autorização para lançar o fonograma original. Então veio a ideia de fazer um cover. Vamos fazer o cover, sei lá, chutava aí qualquer artista que estava fazendo sucesso. Vamos fazer um igual. Aí fazia-se uma gravação igual e lançava com um nome parecido. Então, isso era o disco fantasma, porque não tinha autorização para lançar o original aqui. E isso daí ajudou muita gente, porque quando a música começava a fazer sucesso, não tinha quem ia defender. Aí pegava uma bailarina ou um grupo, o próprio Los Maneiros foi assim.
Aí o rapaz que fazia a coreografia, como é que era o nome dele? Esqueci agora, mas tudo bem. Os Los Maneiros foi feito dessa forma também, e eles defenderam algumas músicas de sucesso dentro dessa filosofia de lançar alguma coisa aqui que tinha sido sucesso lá fora. Pegava muito trilha sonora de cinema, por exemplo, que eles não tinham autorização. E aí contratava um grupo, contratava cantores que cantavam no timbre aproximado, não é? Tinha muita barreira de autorização antigamente. Hoje não existe muito isso. Hoje você pede autorização e consegue. Naquela época tinha uma barreira muito forte. E tinham pérolas do tipo um disco, o melhor do Rolling Stone. Uma coletânea de músicas dos Rolling Stone, onde os Rolling Stone não cantavam. Não cantavam. Os Carbonos faziam muito isso. E faziam bem. Então, e os discos acabavam vendendo bem. E tinha também os Velhinhos Transviados. Velhinhos? É o nome de uma banda? É o nome de um disco. A banda, exatamente, a banda não existia. Era um disco da Chantecler. Então, eles colocaram lá os Velhinhos Transviados e gravavam vários sucessos dos anos 60 e acabava vendendo, porque por exemplo, tinha um artista que tinha uma música de sucesso, o Rick Shane, que tinha o Mummy Blue. Ele só tinha um sucesso. Então, colocava o sucesso do Rick Shane e de vários outros, você juntava um monte de sucesso que, se lançasse o disco, não daria para lançar um LP do Rick Shane. Então, colocava uma música só num disco de sucesso. Aí colocava os Velhinhos Transviados. E eles venderam muito disco e foi uma série muito boa até. Teve a série, ali tem até 2 capas de disco, que você vê a capa inteira, são meninas de maiô em motocas. E essa talvez tenha sido a série mais conhecida, que era, olha ali, volume 14, volume 30, tinha que eram a série Os Motocas. Que era o que segurava a gravadora, que era disco de catálogo, que chamava. Que era disco que não dependia do artista, dependia do repertório e vendia sempre. Sim. Não é uma coisa que saía só vendia enquanto estivesse fazendo sucesso, que lá vendia sempre. É o caso hoje do YouTube. Sim. Você quer uma coletânea de música, você vai no YouTube e encontra. Naquela época não existia YouTube, nem internet, nada disso. Então, para você ter uma coletânea de músicas famosas, você tem que comprar mesmo disco que tivesse aquela coletânea compilada num só volume. Então, isso daí fazia do disco um atrativo muito grande. E muito artista, muito cantor que depois se tornou conhecido, iniciou na indústria fonográfica gravando esses discos também. Sim. O próprio Os Motocas, que depois virou um grupo Os Motocas, era o Roupa Nova. Roupa Nova, exatamente. O Roupa Nova iniciou gravando cover dos Os Fevers também. Os Fevers também. Assim, Você falou dos Carbonos. Os Carbonos gravaram muita coisa nesse estilo. Eu vi uma entrevista do Giliard falando sobre isso, que o Giliard ele tinha facilidade de imitar cantores. Cantava imitando cantores. E o Giliard conta na entrevista, eu acho que foi no documentário do Barcinski. Que foi, exato. Ele conta que ele gravou um disco inteiro de coletâneas, onde em uma faixa ele cantava Reginaldo Rossi, na outra faixa ele cantava Antônio Marcos, na outra ele cantava... Que era uma compilação de sucessos. E era todos os Giliard cantando, fazendo vozes diferentes, fazendo imitações. Eu achei incrível essa história. Outra história incrível é a do Vando, não é? O Vando, a gravadora ia lançar um disco de... uma coletânea do Vando. O Vando estava fazendo sucesso. E o dono da gravadora não achava ninguém, não conhecia ninguém que cantasse como o Vando. E ele queria gravar uma coletânea do Vando. E aí ele teve a brilhante ideia de ligar para o Vando. E o Vando gravou um disco cover dele mesmo. Como era amigo, falou, não pode falar que sou eu gravando, sou eu cantando. Mas eu gravo para você. E aí tinha um disco do Vando e o disco cover do Vando, que era o próprio Vando cantando de maneira escondida. Coisas que só o brasileiro pode produzir esse tipo de coisa. Tem muita curiosidade nesse aspecto. Eu tinha uma dupla sertaneja, que acho que eu até já comentei isso outro dia, acho que foi no programa do Silvio Brito, que eles lançavam o disco sempre com a mesma camisa na capa. A pose era diferente, mas estava sempre com a mesma camisa. Aí, num determinado LP, eles mudaram a camisa e o disco não vendeu.
Aí o Adiel, que era o dono da gravadora, falou, não, chama o pessoal lá, faz outra capa e põe a mesma camisa. Aí pôs a mesma camisa, o disco reagiu. Eu pensava, mas então, a camisa já tá puída, eu nem... já tá gasta a camisa. Não tem que trocar de camisa, não. Não é assim. Que história maravilhosa. Poxa. Vamos ver mais história, vamos contar mais história. Qual é a próxima, Carol? Vamos falar de uma amiga sua. Sim. Você gosta muito da Rita, né? Sim, a Rita é uma grande amiga e é uma batalhadora. E quando o Dias, que era o diretor de divulgação, chegou e falou... faz uma letra para mim, pro É Bom para o Moral. É Bom por La Morale, que era uma música, música francesa. E eu não conhecia a Rita, eu conhecia a Rita do Chacrinha, mas eu não conhecia a Rita como cantora, então eu não sabia. Ele falou que era para uma cantora, eu falei, tá bom. Aí eu fiz a letra, ele falou, mas tem que ser uma letra sexy. Eu falei, tá bem. Depois é que eu soube que era para a Rita Cadillac. E virou a música carro-chefe dela, que até hoje ela canta essa música, faz shows em função dela como bailarina e como nome que ficou do Chacrinha, né? E em função dessa música também. A música dela, carro-chefe, até hoje é essa daí. Você sabe, Carlinhos, que eu gosto muito da Rita, eu sou amigo da Rita também. Nós temos essa amizade em comum. Faz tempo que você não vê a Rita? Faz mais de um ano, mas falo com ela eventualmente. Ah, que bom, vocês vão falar de novo. Eu tentei trazer a Rita aqui hoje. Ah, é? Eu conversei com a Rita ontem à noite. Eu falei com a Rita, Rita, vou receber um amigo seu lá no meu bate-papo. Ela falou, é mesmo? Quem que você vai receber? Eu falei, eu vou estar com o Carlinhos Borba Gato. E aí a Rita se desmanchou. Traz aqui para mim. Eu vou mostrar para você, Carlinhos, e o público vai ver em casa, que eu vou... colocar aí na edição. A Rita mandou um vídeo para você, Carlinhos. Então, vou te mostrar aqui. Programa cheio de surpresas, hein? Aí. Não é? A Rita quase veio, Carlinhos. A Rita, eu entrei em contato com ela para falar de você. E ela falou, onde é que você vai gravar, Castilho? Eu falei, eu vou lá do lado da Record. Ela, nossa, eu vou ter dentista, eu vou ver se eu consigo passar lá. Para dar um beijo no Borbinha. Então... aqui. Oi, Borbinha! Tô passando aqui para dizer que eu te amo de paixão e que eu tenho muita gratidão por você, viu? Muita gratidão mesmo, obrigada. E para quem não sabe, Borbinha é o autor da versão do É Bom para o Moral, que há 42 anos que eu canto. Precisamos fazer um novo É Bom para o Moral. E também é o autor dos arranjos. E eu gravo no estúdio do Borbinha, sempre. Então, aquele DVD que eu fiz, Rita Canta Rita, foi no estúdio do Borbinha, com arranjos do Borbinha. Te devo muito. E eu fiquei muito feliz quando o DVD Castilho me falou que você ia fazer o podcast dele. Então, eu só não posso ir aí hoje. Mas, de carinho, você tá cheio. Sinta-se abraçado, amado, te amo de paixão. Viu? Precisa vir aqui em casa tomar café comigo. A Rita é uma amiga muito querida e ela não me deve nada, porque o sucesso dessa música deve-se todo a ela mesmo, porque é um trabalho que ela faz a vida toda e a coreografia que ela faz, o carisma que ela tem. Então, isso daí, somado à música, acabou virando o sucesso da vida dela e meu também. É que a Rita, quando... ela depois me ligou, ela falou, DVD, você vai falar com o Borbinha, não deixa ele sair daí sem falar do disco que a gente produziu junto do Rita Canta Rita. Então, esse disco, Rita Canta Rita, só músicas da Rita Lee. E ela só autorizou a Rita Cadillac a fazer. E ela gravou lá no meu estúdio, tem os arranjos e a parte musical foi feita pelo o Riba, o pessoal que era do Casa das Máquinas, um conjunto muito bom. E ficou maravilhoso esse disco. Foi a única vez que a Rita Lee abriu todas as músicas e abriu mão dos direitos e tudo para a Rita poder gravar. E esse daí foi uma vitória para a Rita Cadillac. Foi. A Rita, quando esteve aqui comigo, ela falou bastante dessa amizade com a Rita Lee, que é uma amizade
improvável e até inusitada, assim, para quem não acompanha, não tem ideia do quanto elas eram amigas. Porque a Rita Lee gostava de gente verdadeira. E a Rita Cadillac é uma pessoa muito verdadeira e uma pessoa muito sincera, e ela é muito querida no meio. Esse que é o grande detalhe. Por isso que ela está em evidência há 40 há mais de 40 anos. Aí Tem as portas abertas em todas as emissoras, e onde você fala da Rita, o pessoal se desmancha, porque ela é muito querida. Você fala da Rita, o pessoal bota um sorriso no rosto, realmente, porque todo mundo, quem conhece a Rita, eu conheci a Rita por causa do meu programa, e eu falo que ela é uma das minhas convidadas preferidas, porque ela é incrível e ela é isso que você falou, muito querida no meio. E ela falou pra mim, DVD, tá na hora de eu ir almoçar lá na tua casa, não é? Falei, então vou marcar esse almoço com você e com o Carlinho. Vamos, Carlinho, vamos marcar esse almoço? Com o maior prazer. Esse reencontro lá na minha casa, em Jundiaí. E vamos filmar isso. Tá marcado, então, ó, você que acompanha vai ter vídeos dessa filmagem aqui, tá? E em breve a gente vai estar mostrando esse bastidor aí. Legal. Vamos, próxima, Carol, o que temos aí? Você falou da tua parte infantil, da o momento da tua vida em que você se dedicou à música infantil, cuidando do início ali de Atim e Espirro, que eu não imaginava também, me surpreendi, achei muito bom. Mas você também teve uma importância na vida desse menino aqui também, não é? Sim, o Gugu fez o primeiro... Aliás, o primeiro e único LP que ele tem fui eu que produzi. E foi uma coisa assim, muito gratificante, porque o Gugu era uma pessoa incrível, uma pessoa muito querida no meio. Sempre repito isso em todo lugar que eu vou. Nós trabalhamos junto muito tempo nesse disco. Ele não era cantor, mas era uma pessoa muito especial e aprendia fácil. E era até engraçado, porque eu fazia o desenho da nota que ele tinha que alcançar sem colocar a nota, cabeça de nota, nem nada. Aqui é i, na. E ele seguia aquilo ali e cantava direitinho. E às vezes eu ficava atrás dele cantarolando e ele repetindo no microfone. Poxa! Então, ele gravou o disco assim, com dificuldade, mas que ficou muito bom por ele não ser um cantor. E o Gugu tinha essa humildade que muita gente não sabe. Eu gravei uma parte do disco no estúdio lá do Krieger, no Brooklyn, porque apesar de ser o estúdio da CIGEM ser da Fermata, que era da RGE que eu trabalhava, às vezes ficava muito lotado, então eles alugavam o estúdio do Krieger, que era lá no Brooklyn. E nós fomos gravar lá. E eu fui para lá, estou lá com os músicos fazendo arranjo e tal. Aí o Gugu, passei o endereço para ele, só que no meio do caminho ele me ligou, porque ele tinha perdido o endereço, eu passei de novo o endereço, e ele chegou lá com o carro cheio de flor, mas cheio. Aí eu falei, da onde você veio? Ele falou, não, é porque eu precisava telefonar para saber o endereço que eu tinha perdido, e eu não tinha, naquela época não tinha celular. Aí ele parou numa floricultura e a japonesa deixou ele telefonar. E ele foi no quarto da japonesa, sentou na cama dela e telefonou. Eu falei, e aí? Ele falou, aí que eu fiquei sem graça, porque eu entrei no quarto dela, sentei na cama dela para telefonar e eu comprei umas flores. Eu falei, mano, você comprou a loja da mulher, né? Porque ele veio com o carro cheio. Eu falei, essa japonesa vai ter história a vida inteira para contar que o Gugu sentou na cama dela, você não percebe isso? Ele falou, não, mas eu fiquei tão sem graça. Ele era muito humilde, você não faz ideia do que o Gugu era humilde. Esse disco que você produziu dele é o que tem o Baile dos Passarinhos? O Baile dos Passarinhos, o Baile do Garbantito. Tem a música da ginástica que eu fiz para ele. O Pintinho Amarelinho também está nesse disco? Não, o Pintinho Amarelinho não. E tá a hora da ginástica, que foi quando começou essa história de fazer ginástica no programa, que foi uma ideia minha. Falei, você podia fazer uma música fazendo ginástica, a gente faz uma coreografia e você mostra no programa, eu faço a música. Aí eu fiz uma música, fiz o Tem que Botar Talquinho, que era pro carnaval. Tem que botar talquinho, tem que... Nossa! Que acabou virando um sucesso pro carnaval. E foi uma fase muito boa, para mim foi muito gratificante ter feito o disco dele, porque me abriu muitas portas também.
Imagina, nessa mesma época... Foi nessa mesma época que você produziu também o disco da Chispita, da novela Chispita? Não, esse disco, na verdade, eu não produzi. Esse disco eu cedi músicas, porque como a Chispita não era conhecida ainda, não tinha feito sucesso, o Antônio Paladino, que era o diretor do SBT musical, ele falou, você não tem música para uma novela assim, assim? Eu falei, eu tenho. Tem a música Comer, Comer, que é do Gengis Khan. Eu tenho uma que posso ceder, que é Menina Sapeca, eu mudo a letra para você poder colocar. E tem a outra que é Leão, o Rei da Floresta. O Rei da Festa. O Rei da Festa. Aí ele falou, então, putz, me dá essas músicas, eu preciso completar o disco, porque está difícil de completar esse disco. No fim, foi o LP, que, na época, vendeu 800 mil, que era uma venda assim, astronômica. Isso daí não acontecia toda hora. Porque depois que virou essa onda, vendeu 1.200, 1 milhão, não sei quanto. Aqui eu não sei se vendeu mesmo. Mas o Chispitas vendeu, porque eu recebi pela quantia de 800 mil discos vendidos. Foi uma coisa astronômica e inusitada para a época, porque não se vendia disco assim. A Chispita foi um grande sucesso na época. Talvez tenha sido a primeira novela infantil do SBT. Foi a primeira. Que depois o SBT acabou se especializando em novelas infantis e até fazendo versões brasileiras, mas no início comprava as versões argentina, mexicana. Exato. E a Chispita foi um fenômeno na época, a Chispita. Foi o precursor dessas novelas infantis, que acabou agregando as crianças à televisão e à hora de novela. Exato, estava na hora do SBT fazer de novo uma nova versão da Chispita, viu? Porque foi um sucesso, realmente. Um revival, né? Não é? Nessa onda de revival, pô, fez Chiquitita, fez Carrossel, traz a Chispita de volta aí, vamos jogar essa aí. Você produz o disco da nova Chispita, Carlinhos? Com o maior prazer. Então vamos levar essa ideia junto. Pois. Vamos lá, mais uma notícia. Essa bem recente, faz coisas aí de 10 dias, mais ou menos. Morre DJ e produtor Mr. Sam, ícone cultural dos anos 70 e 80. A morte aconteceu no dia em que foi anunciada a sua biografia. Muito triste isso. Eu lembro de ter visto o Barcinski, que escreveu mais uma biografia, dessa vez o novo projeto do André Barcinski. É a biografia do Mr. Sam. E o Barcinski postou de manhã a capa do livro, olha aí, meu próximo lançamento, a biografia desse grande cara. E no fim do dia, o Mr. Sam teve um mal súbito e faleceu. Você conheceu o Mr. Sam? Eu conheci muito, trabalhamos junto na RGE. E o Mr. Sam veio para cá com um conjunto que ele teve um conjunto na Argentina, ele era músico, cantor e produtor e fazia um relativo sucesso na Argentina. Depois veio para cá e continuou fazendo sucesso como produtor e descobriu várias cantoras, fez muita coisa assim no esquema de rebolado, que ele lançou a Gretchen e várias pessoas. O Mr. Sam era um cara que tinha um faro comercial muito grande. E vai fazer muita falta no meio artístico, principalmente agora. Ele era, nos bastidores e profissionalmente, ele era tão maluco quanto ele aparentava? Era daquele jeito? Era daquele jeito mesmo. Ele era o Mr. Sam que chegava sempre correndo, atrasado e falando demais. Ele era um grande falador. Eu imagino, era uma figura muito divertida, devia ser... Muito competitivo também. Você não podia dar moleza para o Mr. Sam, não. Você tinha uma ideia, você tinha que fazer junto com ele, ou então ele fazia sozinho. E se ele fizesse sozinho, ia arrebentar, porque ele onde punha a mão também... Ele sempre teve um faro muito grande para coisas boas e para um tino comercial que é difícil de se conseguir. Eu lembro do Mr. Sam quando ele criou Olha que loucura isso. Ele criou uma série de LPs infantis, onde quem cantavam eram 3 patinhos. Que era ele mesmo, né? Que era ele mesmo? Era ele mesmo, os 3 patinhos, que ele fazia a alteração de voz através da rotação das máquinas. Né? Então ele inventou esse negócio dos 3 patinhos, que virou um sucesso também. Virou, ele mesmo que cantava. E o mais engraçado era o sotaque dos patinhos, que era o sotaque dele. 3 patinhos argentinos, não é? Com aquele jeito. E era muito divertido esses discos. E era a criançada da minha geração. Eu estou fazendo 50 meses. Eu sou um bebê. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Estou fazendo 50 anos daqui a pouco e o pessoal dessa época, da minha geração aí,
sabe o que eu tô falando, e eu tenho muito público nessa faixa etária aí, sabe o que foi os Três Patinhos. Que, primeiro, todo mundo queria saber quem eram os Três Patinhos. Ele lançou o Black Juniors também, que era um conjunto de black Também, que dançava, tal, de street dance. Ele que lançou esse grupo também. Foi um grupinho que apareceu na RGE e eu mostrei para ele. Eu queria colocar esse grupo para gravar. E mostrei para ele e ele acabou encaminhando e fez o disco do Black Juniors. E morreu nativa, né? Trabalhando. Morreu sem doença nenhuma aparente. Uma coisa, assim, bem inesperada mesmo. Eu vi alguém falando isso, que a morte do Mr. Sam foi tão inesperada quanto a vida dele. Porque você nunca sabia o que ele ia fazer, o que ele ia aprontar, o que ele... Ele não estava doente, não tinha uma idade avançada, não tinha doença aparente, não tinha problema de saúde nenhum que nós tivéssemos conhecimento, né? Então, foi uma grande surpresa, meu. E ele morreu trabalhando, né? Atuando. E feliz que a história dele ia ser contada e estava registrada. E, infelizmente, poxa, não sei se vai ter um adendo aí na biografia, porque agora... Eu acredito que vai, viu? O Barcinski acho que vai aproveitar o lançamento desse livro e colocar um adendo aí para completar, né? Você sabe que eu leio muito a biografia. Sim. É o gênero que eu mais leio. Eu não posso ficar sabendo de ninguém que lançou uma biografia, que eu vou atrás... Mas eu sempre tenho um pé atrás com biografia de gente viva. Porque eu acho que a biografia da pessoa se encerra com a morte dela. Com a morte dela, exato. Então, ela estando viva, ela pode até influir nessa biografia. Exatamente, pode influenciar. Não, tira isso, coloca isso, aumenta aqui porque valoriza, diminui esse aqui. Porque... Se fizer a minha eu estiver vivo, vai sair maravilhosa, porque eu vou dar muito palpite a meu favor. A teu favor, lógico. O lado negro eu vou deixar escondido. Você já pensou em escrever um livro contando suas histórias, ô Carlinho? Não pensei. A Silvia, minha namorada, sempre fala para eu escrever um livro, para colocar e para fazer, contar essas histórias. Uma hora dessa eu vou achar um jornalista que possa fazer isso, levar à frente, porque eu não sou escritor, eu sou compositor de música. Você tem que ter alguém para você contar as histórias e a pessoa desenvolver. Porque eu sei fazer música, eu sei fazer letra, isso eu sei fazer. A minha vida toda foi em função de composição. Sim. O que eu ganhei, graças a Deus, foi mais como compositor do que qualquer outra coisa. Se bem que eu toquei na noite, fiz shows, gravei disco e tal, mas como compositor foi o meu ponto mais forte sempre. Agora, escrever um livro, eu não tenho essa disciplina para parar todo dia, escrever um trecho, e não tenho essa paciência toda. Música não, música é mais dinâmica. Você faz ali começo, meio e fim, acabou, já vai partir para outra música. Agora, no livro já é uma coisa mais... Só para o pessoal ter uma ideia, assim, antes da gente encerrar, fala aí alguns dos artistas que já gravaram Carlinhos Borba Gato. Olha, tem bastante gente. Inclusive, eu lanço uma série na Trattori que chama Mistura Fina. Por que Mistura Fina? Porque eu misturo vários estilos, porque eu componho vários estilos. Então, eu misturo os estilos e lanço. E lanço também pela Nikita, que chama O Sabor da Mistura, que é o mesmo teor. São várias músicas com vários estilos. Então, eu já fiz música para Lindomar Castilho, para Léo Canhoto e Robertinho, para Antônio Marcos, para Rita Cadillac, para o Gengis Khan. Eu tenho aproximadamente umas 300 e tantas músicas gravadas. Mas é assim, o cantor chegava para mim, não é que eu sou um fabricante de música. O que motiva você a compor é o pedido. Então, chegava, vou supor, Antônio Marcos um dia chegou e falou, tem música para mim? Tenho. Como é que é? Aí eu pegava o violão e cantarolava uma melodia que eu não tinha ainda. Tá boa essa? Ah, não, essa é legal, essa melodia. Então, amanhã eu te trago a letra, que eu não lembro a letra. Aí eu ia para casa e fazia a letra. Então, eu fiz isso com Lindomar Castilho, com vários cantores, porque eu tinha essa facilidade e a motivação de estar na frente do cantor e ele me pedir uma música. Para mim, era um sonho. Sim. Então, a motivação é que faz você fazer música. Hoje eu faço a mesma coisa. Outro dia, uma funcionária da Silvia falou, faz uma música para mim, para o meu marido, que está querendo me abandonar, arrumou outro, tal, mas eu queria um forró. Eu fiz um forró e lancei esse forró. Quer dizer, então, eu faço rock, faço forró. O pedido da pessoa é que me inspira.
Então, salvou o casamento da moça, Carlinho? Olha, não salvou, mas ela tá rindo muito à toa, por baixo dos bigodes. Carlinho, eu tenho um apoio, um patrocinador, um parceiro aqui nesse programa, que é a Falcone Video, e você tá vendo agora algumas imagens da Falcone aí na sua tela. Você vai fazer o seu evento, seu casamento, seu lançamento, sua festa. Dá para fazer filmagens internas também. Entre em contato com a Falcone Vision. Entre em contato e tenha a Falcone no seu evento, registrando o seu evento, registrando também as suas memórias, parte da tua vida que você vai, com as imagens da Falcone, com certeza você vai gostar muito do que você vai receber. E a Falcone me emprestou um drone deles, sabia? Que beleza. Eles me emprestaram. Um drone é um drone diferente, Carlinhos. A gente sobe e a gente consegue ver muito lá na frente, ou a gente consegue ver, olhar lá para trás. Eu quero com esse drone, Carlinhos, que você olhe lá para trás e diga que saudade você tem dessa época que a gente conversou tudo isso hoje aqui. Qual a sua maior saudade desse tempo? Olha, na verdade, eu acho que a saudade é uma forma de você estacionar no passado, às vezes, e ficar meio desatualizado. Eu gosto muito das coisas do passado, musicais, músicas do passado. Agora, a vida, eu gosto só de lembrar. Mas eu não estaciono muito no passado, não. Para mim é daqui para frente sempre. Sem esquecer o passado. Mas eu não vivo o passado. Eu vivo o presente e projeto muito o futuro. Mas o passado fica na lembrança, fica guardadinho ali. Porque viver do passado, você acaba virando uma pessoa triste, porque o passado não volta. O passado é passado mesmo e é daqui para frente. Então, lá atrás, de nada eu tenho saudade, eu tenho agradecimento só. Boas lembranças. Lembranças e muito agradecimento. Agora, as músicas transportam. Então, eu ouço uma música lá dos Platters, dos Elvis Presley, as coisas que eu gosto, isso daí me transporta realmente, mas de uma forma alegre, de uma forma tranquila. Então, eu não tenho ranço com o passado, eu tenho uma grande amizade. Ter amizade com o passado, isso é uma frase bacana, gostei. Gostei, ter amizade com o passado. A gente vai fazer agora um bate-bola aqui, um ping-pong, é o nosso Fala Rapidinho. Vou te fazer algumas perguntas e você responde, Carlinhos, sem o que vier na cabeça você fala agora. Agora Vai lá, hein? Vai bola, vamos lá. Com quem você mais fala no seu WhatsApp? Com quem mais eu falo? Olha, com meu filho e com a Silvia. O seu filho com a Silvia? Todos os dias? Todos os dias. Mas você tá com a Silvia todo dia, vai ficar falando pelo WhatsApp. Mas eu sou assim com a minha mulher também. Às vezes eu tô na cama com a minha mulher conversando pelo WhatsApp com ela do lado. A Silvia, ela não é minha mulher, minha namorada. Sim. Então a gente não mora junto. E a gente fala todo dia pelo WhatsApp, bom dia, pelo menos a gente fala. Aproveita, namora bastante, Carlinhos, que você é novo ainda, não se amarra ainda não, Carlinhos. Essa parte eu gostei. Não é, não é. Você é jovem, aproveita bastante, não se amarra, Carlinhos. Já que falamos de paixões, assim, eu quero saber, primeiro crush famoso. Crush é aquela paixão que despertou normalmente quando a gente é adolescente ainda, mas eu quero alguém famoso, sabe? Algum artista da época que quando você era adolescente, você olhava e falava, nossa, interessante o que eu sinto. Olha, é uma coisa que acho que ninguém aqui conhece, pouca gente vai lembrar. Tinha uma revista chamada Grande Hotel e tinha a novela, era uma revista novela com fotografia que hoje nem existe mais. E tinha eu não sei como é que chama isso, mas não é telenovela, porque era de revista. Fotonovela. Fotonovela. E era o Corcunda de Notre Dame. E ele era apaixonado pela Esmeralda, que era uma cigana e tal. E eu era moleque, eu era apaixonado pela Esmeralda. Depois aí eu larguei dela e fiquei apaixonado pela Sininho do Peter Pan. Maravilha. Se fosse fazer um filme da tua vida, tá? Vamos fazer uma biografia do Carlinhos Borba Gato no cinema. Tem algum ator para viver você em cena?
Eu não sei, viu? Não me vem ninguém assim na cabeça agora. Mas talvez... Plateia, alguém pedir ajuda. Silvia, quem interpretaria o Carlinho no cinema? O Chai Suede, para ir envelhecendo ele na tela, começa novinho. Porque para contar a história do Carlinho tem que começar com ele, não é? Garoto, não é? Não sendo ridinho, tá bom. Ah, não vai. Não vai ser. Carlinhos, agora vamos para uma mesa, comer uma pizza. Eu quero que você convide 2 pessoas para comer essa pizza com a gente, mas tem que ser 2 pessoas que já partiram, que já viraram saudade, que já não estão com a gente. Quem que você traria para comer essa pizza? O Nenê dos Incríveis, baixista dos Incríveis, sim. E o Jairão, que é um baixista da minha banda. Bacana. Jairo Celso, que faleceu há 2 anos atrás. Que legal, que bacana. Boa. Você tem animal de estimação, Carlinho? Tenho. Fala pra mim, eu gosto muito, eu sou curioso sobre, porque eu gosto muito de animal de estimação, eu tenho os meus bichinhos, eu gosto muito de saber dos outros. Tenho cachorro, que é uma cachorra que chama Nikita, que essa é recente, e uma outra que chama Maju. Cachorrinho, 2 cachorrinhos. 2 cachorras. Vou te dar mais 3 bichinhos de estimação agora, tá? Agora, prova de fogo, Carlinhos. Olha só, tá ali na tela. Eu vou te dar um cachorro, vou te dar uma gata, vou te dar uma serpente. E eu quero que você bote nome de artistas nesses animaizinhos. Lembrando que o cachorro é aquele bom companheiro. Um amigo fiel é um cachorro, não é? Uma gata é aquela que salta aos olhos. Você olha para uma mulher muito bonita e fala, nossa, é uma gata. E serpente é perigoso ter por perto, é complicado ter perto, não é? E eu quero 3 artistas para dar nome para esses bichinhos. Então vamos lá, um cachorro. O cachorro que eu não sei se você conhece, não, mas é um galã, é o Rock Hudson. Rock Hudson, sim. Esse cachorro é Rock Hudson. A cachorra pode ser a gatinha, a gata, uma gata. O cachorro Rock Hudson. A gata pode ser a Ginny é um gênio. A Ginny é um gênio. Eu tô percebendo que você tá indo assim pro estrangeiro, não tá querendo se comprometer, não é? Agora, vamos ver essa cobra, a serpente. A serpente pode ser a Yoko Ono. Yoko Ono, olha aí. Que ela, não por ser má, mas por ser muito esperta, ardilosa, e continuar viva ainda com 92 anos e atuando. Olha só, Carlinhos, não sabonetou, foi nada. Que beleza. Você é daqueles que acredita que o fim dos Beatles se deveu por causa da Yoko Ono também? Ou não? Olha, eu acredito, sim. Eu também. Acredito porque, no fim de tudo, eles eram muito unidos e o que ficou foi a inimizade, porque no começo eles eram muito unidos, a ponto de dormir um em cima do outro na Kombi. Isso não foi história contada, foi contada por eles mesmo naquela coleção Anthology. O Ringo Starr falando que eles dormiam numa Kombi de uma cidade para outra. E como era muito frio, eles deitavam no banco um por cima do outro e eles revezavam, porque tinha que se esquentar. E para fazer isso tinha que ser muito amigo. Então o começo era de uma grande amizade mesmo. O fim não foi tanto. Só que o que ficou mais marcado foi o fim, que foi a inimizade. O começo, que foi o mais bonito, que foi a grande amizade mesmo, está um pouco apagado, porque o pessoal gosta mesmo de encrenca. Concordo com você. Fofoca. Concordo com você. Eu também sou do time contra Yoko Ono. Tudo. Olha, me surpreendeu a sua serpente, viu? Bacana. E antes de ir para o final desse programa, eu tenho que olhar para a câmera e responder uma pergunta de quem assistiu esse programa. Teve gente que assistiu esse programa, ficou o programa todo fazendo uma pergunta, eu vou responder para você agora. Que eu sei que você assistiu esse programa se perguntando onde é que esse cara conseguiu essa belíssima camisa. Não é? E a minha camisa, quem me veste, quem me deixa tão bonito da tela, é a minha camisaria preferida, Learte, que me fornece lindas camisas. A de hoje... como viemos falar de músicas e dos anos 70, tudo, um grande cara que eu gosto muito, Belchior. Belchior, grande lembrança. E a hora que eu entrei, a tua camisa me chamou muita atenção. É mesmo? Realmente é muito bonita, a cor maravilhosa. E o Belchior, que era um cara sensacional, conheci muito o Belchior. Então, Carlinhos, eu fiquei em dúvida se eu vinha hoje com a camisa do Belchior ou de uma da Rita Lee,
que eu tinha também. Eu falei, não, tem que ser uma das minhas camisas musicais. Gostou da camisa, Carlinho? Eu vou te passar o link onde eu comprei a camisa. Isso. E para você, tá aí o link na tela agora também, com algumas imagens de algumas camisas que eu já usei aqui. E usando o cupom DVD Castilho lá na loja Learte, você tem 10% de desconto na sua compra, hein? Então se surpreenda com os modelos incríveis e divertidos da Learte e aproveita e escreve lá para eles e fala, olha, parabéns, viu? Olha, muito bonitinho o gordinho lá com as suas camisas, viu? Pode deixar esse recado lá para eles, tá bom? Carlinho, que bacana bater esse papo contigo, viu? Também gostei muito. E você é um apresentador que me surpreendeu. Eu não conhecia esse seu lado e você me surpreendeu muito pelo lado positivo. Então, eu estou muito feliz de ter vindo aqui também e de ter reencontrado você. Que bom, Carlinho. E o próximo encontro é lá em casa com Dona Rita Cadillac pro nosso almoço. Será um grande prazer. Tá bom? Tá combinado. Tá marcado. Viu, tia Rita? Tá combinado, não é? Não é? Tá bom? Antes de ir embora, se inscreva aí no nosso canal, curta esse vídeo, passe para os amiguinhos, se inscreva também nas redes sociais do Carlinho, que você já viu aí na tela. Não deixe de nos seguir, que você sabe que aqui no Ponto de Ironia, toda semana um papo incrível. O de hoje foi com Carlinhos Borba Gato. Valeu!